Aqueles que podem se colocar em pé, se coloquem, e nós vamos ler alternadamente. E por que eu pedi para colocar em pé, para colocar-se em pé? Porque você solta mais a sua voz, e quem está em casa tem que ouvir a leitura da palavra quando a igreja estiver lendo também. Eu lerei os versículos ímpares. Vamos então à leitura. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei que farei para que mando fogo emitido da administração e recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 arcos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e recebe 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 couros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera agitadamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do varejo, quem vos dará o que é vosso? Todos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos mais uma vez. Senhor, não apenas carecemos do Senhor para viver, como nós carecemos para que a Tua palavra tenha vida em nós. Como nós já oramos, ó Pai, aqui antes da leitura, nós queremos confirmar isso para que não apenas no meu coração flua aquilo que colocaste, iluminando-nos e nos dando articulações corretas, mas também que o nosso coração seja preparado para a aplicação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu quero trabalhar nesta parábola o tema invista no lugar certo. Invista no lugar certo. Certa feita, o Senhor Jesus, falando a respeito de riqueza e do reino de Deus, Mateus registra isso no capítulo 6, versículo 21, ele disse: onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. A maneira como nós administramos nossas finanças revela quem governa o nosso coração, inclusive relacionado aos dízimos e ofertas, tanto no sentido de ofertas no gasofilácio, como culto a Deus, ou de assistência àqueles que estão próximos a nós. Isto revela a visão que nós temos do reino de Deus. Eu gosto muito de falar sobre essa questão,
que a maneira como eu administro as minhas finanças, elas revelam a visão que eu tenho do reino de Deus. Então, a questão de eu trazer o meu dízimo, minha oferta, ou abençoar alguém que está necessitado, não tem a ver simplesmente com medo do devorador destruir o salário que eu tenho, mas é a visão que Deus me dá do reino de Deus, de ser um abençoador, de cuidar também, de servir, de investir. Olha que maravilha, quando com minha pequena contribuição financeira, eu posso estar falando do amor de Deus em tantas culturas diferentes. O Evangelho está chegando lá. Então essa é a motivação, a visão do reino de Deus. O Senhor Jesus, falando por parábolas, Ele conta essa parábola, e aqui, de maneira mais direta, essa parábola já não é dita como as 3 do capítulo 15, que foi dirigidas aos fariseus e aos escribas, capítulo 15, versículos 1 e 2, agora esta é diretamente aos discípulos. E sim, aqui não são apenas os 12, mas aqueles seguidores de Jesus, mas não simplesmente a eles, foi dirigida a eles, mas esta parábola também tinha como ouvintes os fariseus. Olha só o versículo 14 do capítulo 16, ora, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam, ou seja, eles estavam ali no meio e também ouviram esta parábola. E que parábola é esta? Então ele conta essa parábola, e essa parábola tem algumas dificuldades assim de entendimento, né? Se a gente não prestar atenção no seu contexto e nas falas de Jesus e no seu objetivo, a gente fica um pouco assustado com os versículos 8 e 9. Vamos lá no versículos 8 e 9. Ele diz assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Esses 2 versículos, se não forem entendidos dentro do seu contexto, trarão ao nosso coração uma certa dúvida com o que realmente Jesus quis dizer com isso. Mas vamos observar, o que acontece? Acontece que é uma denúncia. Um homem rico tem um administrador e chega uma denúncia que aquele administrador ele está defraudando os bens do seu senhor, e o seu senhor o chama para a demissão. Passa no RH. E aí então ele diz: olha, passar no RH, mas você tem um tempo para você colocar tudo em ordem, os livros, as contas em ordem, para devolver para mim os cadernos, tudo bem preenchidos. E é neste contexto que esse homem recebe o aviso prévio da sua demissão, que ele toma uma decisão, e a decisão dele é pensando nele mesmo. Olha só o que diz aqui o versículo 3 em diante: disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Então ele sabe que a sua postura física para o serviço pesado não era apropriada, e ser um mendigo para ele seria vergonhoso. E então ele toma uma decisão, e a decisão dele é uma decisão que envolve uma visão futura. Ele diz: vou fazer algo para que quando eu for demitido aqui, sair do trabalho aqui, eu seja sustentado lá. Ele faz um investimento. E que investimento que ele faz? Ele busca satisfazer aos devedores do seu senhor, do seu patrão. Então ele chama o primeiro e diz: quanto você deve? Devo 100. Pega sua nota promissória, escreve só 50. Depois ele chama o outro e diz: e você, quanto você deve? Eu devo 100. Pega sua nota promissória, escreve só 80. Aqui cita 2 como exemplo, mas o texto da parábola diz que ele chamou a todos os devedores do seu patrão, ou seja, todos aqueles que deviam ao seu patrão, pôde trabalhar e desenvolver diminuir a sua conta diante daquele patrão, diante daquele homem. E esta ação foi uma ação inteligente.
Veja bem, não confunda o que é errado com o que é inteligente. Você pode ter algo errado sendo feito que demonstrará uma grande inteligência. Você pode ter um assalto a banco, por exemplo, um roubo a banco, que demonstrará uma artimanha e uma inteligência muito grande daqueles que estão roubando. Você pode ter um criminoso que tem habilidades de cometer o seu crime e dificilmente ele será apanhado nas provas. Então, uma coisa é ser inteligente e outra coisa é ser fiel. Então, dentro desse apanhado aqui, quando ele faz essa jogada, e olha só qual é a vontade dele, o objetivo dele. Versículo 4, eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então, esse era o objetivo, essa era a visão. A visão era, eu vou preparar a minha cama, para que quando sair daqui, eu esteja bem lá na frente. Então, de certa forma, ele é realmente uma pessoa muito inteligente. E é neste momento que você tem o registro do elogio. E o elogio aqui não é o elogio do Senhor Jesus, é o elogio do patrão. O patrão que foi lesado por ele, o patrão que foi perdeu muito da sua conta, inclusive estava mandando embora por causa dessas questões. Este patrão elogia não o ato em si, mas a capacidade de engendrar algo para ele no futuro, para ele mesmo no futuro. E esse elogio vem do seu patrão, e ele elogia o administrador infiel porque houvera atiladamente, porque foi capaz de mexer de tal maneira que ele tivesse proveito lá na frente. Então está exaltando a capacidade de preparar o terreno para ele. E aí agora o Senhor Jesus, ele deixa claro que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, e ele vai explicar isto, mas no versículo 9 ainda tem algo bastante estranho para a gente entender, quando Jesus faz uma recomendação. Olha só o que ele diz. Eu queria que vocês lessem comigo o versículo 9, para a gente dar uma acordada. Vamos lá juntos? Versículo 9, leiamos. E eu vos, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Vejam bem, o que ele está dizendo aqui é fazendo uma recomendação para que com o que se tem de dinheiro seja investido de tal maneira que, quando o dinheiro acabar, as pessoas que foram beneficiadas com aquele dinheiro sejam seus amigos, sejam aqueles que vão lhe receber. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, precisamos definir o que é uma riqueza de origem iníqua. Riqueza de origem iníqua não é, Jesus não está incentivando os crentes a dar golpe nos outros, a emprestar dinheiro com usura, não está incentivando você a cobrar além do que é justo. Não, ele está dizendo o seguinte: dinheiro, você não sabe de onde ele vem. Então, a maioria das pessoas tem motivações erradas, outros fazem coisas erradas. Então, quando você exerce o trabalho para alguém e você recebe daquele alguém, você não sabe de onde vem aquele dinheiro. E aquele dinheiro possivelmente venha de motivações até erradas, mas você trabalhou e recebeu. Isso não é injusto, isso não é errado. Então, o dinheiro que labuta neste mundo com tanta ganância, em que a maioria
maioria das fontes realmente são iníquas, cada um querendo pegar mais, cada um querendo tomar o que é do outro, ou alguns até fazendo coisas erradas. Esse dinheiro que causa tudo isso, na mão do crente, deve ser usado de tal maneira que as pessoas sejam abençoadas, e através das bênçãos que você promove com a sua finança a alguém, essa pessoa seja alcançada pela graça do Evangelho e seja salva. Assim sendo, quando você morrer e aquela pessoa que você abençoou já tiver morrido, convertido, você terá a bênção de ser recebido por ele nas moradas celestiais. É isso que Jesus está dizendo no versículo 9 para os seus discípulos. É isso que ele está anunciando. Ou seja, aquilo que eu recebo em vida, eu devo usar no reino de Deus, para a glória de Deus. Isso não quer dizer dízimos e ofertas no templo, quer dizer de forma geral. Tudo aquilo que é um necessitado, eu tenho que estar pronto a usar o que eu tenho na administração para abençoar aquela vida. E abençoando aquela vida, fazendo pela motivação correta, Deus vai ser glorificado. E muitas destas vidas poderão chegar à conversão através deste meio em que eu uso os meus bens, administro os meus bens, para que as pessoas possam ser atendidas, sendo atendidas, possam também ser salvas. Não pelo fato do dinheiro, mas como um meio em que ela vai saber que há alguém que se importa. E quem se importa? E por que se importa? Quem se importa é um cristão. E por que se importa? Se importa porque Deus colocou no coração dele essa disponibilidade e essa visão. Então eu tenho uma visão do reino de Deus, em que tudo aquilo que eu tenho é para o reino de Deus, que glorifica ao Senhor à medida que eu vou investindo no reino de Deus. Às vezes nós investimos muito em muitas coisas. Às vezes algumas pessoas vão para a sorveteria e chupam um picolé de chiclete. Fazer o quê, né? Que é bom, é. E outros vão comer muita pizza, outros vão comer muito cachorro quente. É pecado você comer? Não. É gostoso? É. Mas veja bem, por que gastar muito mais em comida, desnecessariamente, do que investir no reino de Deus? É isso que eu estou dizendo. E com isso eu acabo tirando dos meus ombros, né, a responsabilidade de ficar, pagar picolé para quem está perto de mim é uma ação boa, não é? Então, eu sei que mas com esse frio agora está fechada a sorveteria, então não dá. Aquele que precisa ser abençoado. E tem uma coisa, às vezes a gente vai ter uma pequena ação e essa ação vai ser grande. Sabe, você ser lembrado num momento que você não espera. Seu aniversário você já sabe que você vai ganhar alguma coisa, às vezes no Natal também, né? Mas de repente você está lá, vamos pensar na esposa, né? Está lá tranquila, lá sem pensar em nada, trabalhando muito, e o marido chega em casa com um presentinho, né? De surpresa assim. Não é gostoso ganhar alguma coisa assim? Imagine quem está precisando realmente de alguma coisa, ser lembrado por alguém, ser lembrado por alguém. Tanto é que Jesus não está falando para você pegar coisas ou envolver-se em coisas iníquas, que aqui no versículo 10 até o 13, ele fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, o que ele está dizendo é, quando eu penso, eu vou ajudar quando Deus me der sobra, ele vai receber sobra? Não. Agora, quando ele tem o que ele tem, ele abençoa, Deus multiplica. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, ou seja, se você não é fiel na administração do seu salário,
visando o reino de Deus, você acha que Deus vai confiar a você a verdadeira riqueza? Se eu não consigo lidar com liberalidade, nem com o pouco que eu tenho para a vida, Deus vai me dar algo maior? Não. Então é isso que o Senhor está tratando aqui para os discípulos e também para os fariseus. E ele fala que, no versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores. Porque não dá para você ser alguém que ama tanto dinheiro e falar que ama tanto o Senhor também. Porque não existe isso. Ou você ama Deus, ou você ama a riqueza. Um dos dois vai governar a sua vida, certo? Eu quero aplicar algumas coisas aqui para a gente entender. Primeiro, Jesus ensina aos seus discípulos a ter a visão focada no lugar certo, na eternidade. Vejam, ele está dizendo assim, olha, tem um homem que foi capaz de olhar o futuro. Então, vocês também precisam aprender a olhar para o futuro. E aí entra uma coisa muito bonita, porque ele está falando a respeito de salvação de pessoas. Ele está falando a respeito de o que Deus pode operar quando você contribui, quando você abençoa vidas. Ele está dizendo que quando você tem a bênção de chegar no céu e ser recebido por alguém que foi grato a você, isto é um privilégio, isto é uma recompensa que Deus lhe dá. E aí você vai ver que esta alma que foi para o céu, que Deus usou você com a sua administração, com o seu dinheiro, esta alma vale mais do que toda a sua vida ou o salário de sua vida. Então é você olhar e valorizar uma alma mais do que tudo. Olhe para a eternidade. Olha a bênção de poder chegar no céu e ver alguém que está lá e aquela pessoa lhe receber. Ou seja, foi salva e você teve uma contribuição naquilo. Muito embora a realização dos filhos do mundo sejam reprováveis, elas visam o futuro com benefícios pessoais. Eles têm mais visão do que os filhos da luz, muitas vezes. Sabe, e às vezes você vê isso num contexto daqueles que vivem mesmo na imoralidade. Eles se preocupam muito com o outro. É claro que a motivação é, eu faço isso para quando eu precisar, ele também me atende. Então ele é mais hábil, mais inteligente. Eu preciso entender isto e investir as minhas finanças abençoando vidas para que esses abençoados sejam a minha alegria na eternidade. Chegar lá e saber que aquele que eu pude ajudar está lá me recebendo. Então esta é a motivação que o Senhor estava propondo aqui para os seus discípulos. Quem não usa bem no propósito de Deus o seu dinheiro ou os seus bens, não é apto para a verdadeira riqueza. Eu quero trocar isso em miúdos. Vamos pensar aqui. Você é um empresário, você tem muito dinheiro e você quer investir na ação social. E você então separa 3 pessoas para que elas estejam totalmente envolvidas na ação social. E você diz, olha, cada um vai receber 10 mil reais. Você tem que se sustentar com 10 mil e você tem que investir na ação social. Então, o primeiro faz o seguinte, o primeiro separa lá 2 ou 3 mil para ele, pega o restante, os 7 mil, e investe na obra social. O outro separa lá talvez 3.500 e 6.500. Agora, o outro pega e faz ao inverso. Ele investe 1.000 e fica com 9. O que vai acontecer logo em seguida? Aquele patrão, aquele empresário vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, você está fora, ou você vai receber então só 3 e o restante dos 10 mil vou dividir com os 2 que fizeram corretamente, que abençoaram corretamente, que cumpriram o propósito. É mais ou menos nessa questão que o Senhor está chamando a atenção. Ou seja, se Deus lhe dá um valor e você não usa aquilo para o reino de Deus,
você vê alguém necessitado ali do seu lado, e o seu coração prefere comer uma pizza cara a atender a necessidade dele, como Deus lhe confiará então uma riqueza espiritual? Então talvez a nossa maneira de agir está impedindo que tenhamos um envolvimento maior no reino de Deus. Então quem não usa os seus bens no propósito de Deus, ele não é apto para a verdadeira riqueza, que é a riqueza no céu. E o coração dos discípulos só podem ter um Senhor, somente Deus. Eu quero trazer algumas lições agora para a sua vida e quero que você pense muito nisso agora. Dentro daquilo que nós vimos aqui nessa parábola, a primeira lição que eu tiro para minha e para a nossa vida aqui é: há um perigo muito grande quando se trata de dinheiro. Muitas vezes a história tem nos revelado grandes tragédias por causa da idolatria financeira. Dinheiro tem sido o mal da humanidade. Dinheiro tem sido o mal da humanidade. E o dinheiro não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Normalmente, se a gente tem 1.000, a gente quer 2.000. Se tem 2, a gente quer 3. Se quer 3, quer 5. Se tem 5, a gente quer 10. E assim por diante. Nunca nós estamos satisfeitos. E isso é muito perigoso. Então, esse amor ao dinheiro. Jesus está falando, cuidado com o amor ao dinheiro. Em segundo lugar, devemos olhar para o lugar certo de investimento. Não estou falando que você não possa pegar o seu salário e também desfrutar com a sua família. Isso é um dever seu também, ainda que seja apenas um picolé de chiclete, ainda que seja apenas um picolé de chiclete, mas saia lá, vai com a sua família, vai lá desfrutar com desfrutar com ela. Mas eu quero dizer o seguinte: você sempre terá algo mais para abençoar mais vidas. Então, quando alguém chegar e pedir ou clamar, e você saber da veracidade, abençoe, abençoe. Eu conheço um pastor que estava na sua casa, na hora do almoço, e logo após, encerrando o almoço, era um período de muita chuva, e uma região do interior, de cafeicultura. Então quem era trabalhador de braçal, ele não podia trabalhar, porque estava chovendo muito, da colheita não pode trabalhar. E de repente um rapaz chegou na casa desse pastor e disse para ele: olha, eu tenho uma filha pequena, mora aqui em cima, ou eu compro o gás, eu tenho dinheiro para comprar o gás, e tenho que comprar leite também, e não sei o que eu vou fazer. E realmente a mão daquele moço estava a mão de trabalhador mesmo, né? Você percebe que era trabalhador. Então aquele pastor então disse para ele: olha, a igreja pode ajudar? Olha, a igreja tem que ser com os diáconos. Mas faz o seguinte, volta aqui a parte da tarde. E a esposa então, depois que ele saiu, ainda falou o seguinte: com tanta comida sobrando aqui na mesa, ver alguém pedir assim é difícil. E esse pastor tinha tudo assim contado, né? Era tudo contado para o final do mês fechar ali bem amarradinho. Mas diante daquela necessidade, aquele pastor, a esposa e o filho foram ao supermercado e fizeram uma compra boa. E quando aquele jovem voltou, entregou para ele foi embora feliz. E a história conta que no final do mês sobrou dinheiro, sem saber como assim que tinha sobrado, sendo que já era tudo normal. Deus faz isto. Deus faz isso, Ele dá sempre com sobra, Ele sempre abençoa a vida da gente. Então olhe sempre para aquele que realmente precisa, mas não dê só dinheiro, não dê só comida, ofereça mais do que isso, ofereça a salvação. Nossas decisões financeiras devem ter como parâmetro o reino de Deus. Ele nos dará o investimento realmente no valor que nós precisamos. O que eu quero dizer com isso? Eu devo fazer, quando eu recebo, quando eu vendi e recebi, ou trabalhei e recebi, eu devo sentar e pensar assim: qual é a melhor maneira bíblica de administrar isto?
como isso, o que eu faria aqui que agradaria mais a Deus? Qual investimento, em que fazê-lo para que Deus seja glorificado? Seria numa questão pessoal? Talvez sim. Então, se for isso, glória a Deus. Se for para alguém que está necessitado, glória a Deus, mas ore e coloque a sua renda neste parâmetro, não no parâmetro da sociedade que diz o seguinte: para de usar essa roupa que não está mais da moda, começa a usar essa aqui agora. Aí você usa a roupa mais 3 meses, agora não é mais essa, agora é daqui. Aí você compra um celular com 3 meses, ó, já passou, compra outro. Não, não é esse sistema que deve dominar a nossa vida, a nossa administração, mas o reino de Deus deve administrar a nossa finança. E deixa eu pensar uma coisa com vocês. Talvez você fale assim: opa, esse mês foi diferente, eu acabei comprando 2 sacolas de arroz, sabe que só gasto uma. Pode saber que tem alguém precisando de uma, pode dar uma para ele, porque Deus lhe deu 2 para você distribuir com aquele que precisa. Pense nisso. Então, tome as suas decisões em cima da palavra de Deus. Em que eu vou investir agora? Volto a falar, a minha família está cansada, estudou muito, trabalhou muito, então nós vamos fazer uma viagem, um passeio. Amém, glória a Deus, isso também é de Deus. Tá? Nós vamos separar aqui porque tem um retiro espiritual ano que vem, já está aí a todo vapor sendo divulgado, e eu já tenho a minha reserva pronta para isso, mas eu vou abençoar alguém da igreja, porque indo lá será também alguém evangelizado, será alguém que crescerá na graça, no conhecimento. Então, esses investimentos, ou vamos pensar num bom livro, numa Bíblia, numa versão boa, séria, né? Que possa evangelizar. Então, como que eu vou administrar? O parâmetro é a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. Os bens a nós confiados são para acudir ao próximo necessitado, promovendo-lhe o amor de Deus. Lembre-se de uma coisa: não vá tirar foto entregando o lanche para colocar na rede social e falar: olha eu aqui ajudando o necessitado. Não, não é para isso. É para o bem da pessoa. Ninguém precisa ficar sabendo disso. Ninguém precisa sabendo disso. E isto vai revelar o amor de Deus. O amor de Deus. Quem já viu aquele filme Prova de Fogo, vai se lembrar, porque tem uma cena, o casal está praticamente separado, e ele, muito agressivo, muito grosseiro, e ela então vai se distanciando dele. Chega um ponto em que ela começa a ter um sentimento por um médico, e a mãe dela precisa ser acudida, e de repente alguém vai lá e paga tudo que precisa ser pago, comprado para a mãe dela, uma cama e tudo mais, e ela está pensando que esse médico, ela estava interessada nele, e passaram-se 2 ou 3 semanas, e aí a menina fala: não foi o doutor fulano de tal, ele deu só uma ofertinha, foi o seu marido que pagou. Ela: mas desde quando? Desde semana atrasada. Então ele pagou e ele não falou para ela que era ele que tinha dado aquilo para a sua sogra, e esta ação fez com que ela percebesse que estava havendo uma transformação no coração dele. Então, quando você também atende ao necessitado de uma forma correta, você está mostrando para ele que Deus está agindo, é Deus que está fazendo isso. Então, deixe claro que é Deus que está acudindo ele através de você, não é você que está acudindo, é Deus que está acudindo. Quinto, a maneira como lidamos com o que nos é confiado determina o que receberemos como verdadeira riqueza. Ou seja, se eu pego aquilo que é do Senhor na minha vida e invisto conforme o Senhor quer, Ele me confiará a verdadeira riqueza. A gente precisa entender essas coisas. E não adianta, se você é crente e quer engordar sua conta bancária só por engordar,
então significa que tem um outro Senhor na sua vida. Nada contra você ter dinheiro, desde que esse dinheiro seja para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então Jesus está falando o seguinte: sejam inteligentes como aquele homem foi, mas inteligente espiritualmente. Use a sua finança para abençoar vidas, para que essas vidas sejam alcançadas pela graça salvadora. E quando você chegar no céu, a sua recompensa é ver aquela pessoa que você evangelizou através também da sua riqueza, do seu dinheiro, salva por Jesus Cristo. Esta é a bênção que Jesus quer tratar com os discípulos, quer tratar com os fariseus e conosco aqui hoje. Às vezes nós pensamos na questão relacionada a dízimos e ofertas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você é dizimista e ofertante. Uma coisa eu lhe garanto: nunca falta nada para quem administra sua riqueza com a visão do reino de Deus. Nunca falta. Pode ter certeza disso. E eu posso falar para você o seguinte: se você quer, com disponibilidade no coração, ser um dizimista, se você ainda não é, quer ser, e se você administrar prudentemente a sua finança, pode entregar o seu dízimo, que o dia que faltar, eu enterro. Desde que você seja prudente na administração e tenha disponibilidade para administrar. Segunda coisa, às vezes eu estou na igreja, usufruindo das coisas que envolvem dízimos e ofertas, não sou dizimista, entre elas a questão da evangelização, seja aqui ou fora daqui, e para a vergonha daqueles que ainda não acordaram para isso, Deus começa a levantar pessoas de fora que decidem, e ainda que o pastor fale, você não precisa dar seu dízimo, Deus quer o seu coração, mas a pessoa diz, não, mas eu vou mandar o meu dízimo, eu quero mandar, e com isso, ela está participando de coisas que muitos que não são dizimistas não estão participando, que é a evangelização, é o cuidado das pessoas que necessitam. A nossa junta diaconal tem feito esse cuidado todo especial. Então pense nisso, pense, com certeza o maior privilégio que você tem é de saber que Deus lhe dá, para que você ajude outras pessoas, aos necessitados, e principalmente na questão do reino de Deus. Alguma dúvida com respeito à parábola? Deu para entender o significado dos versículos 8 e 9? Se não, pergunte ou cale-se até quarta-feira. Não havendo dúvida, vamos encerrar?